Henker que vive duas vezes. Capítulo 511. Missão do cenário, 11. Rachadura. Tanto o corpo quanto a alma de Gabriel foram totalmente esmagados. As leis de causalidade que sustentavam sua encarnação desapareceram depois que Malachi a baniu, e depois que seu verdadeiro corpo e encarnação foram fundidos à força, sua existência tornou-se precária. Ela não conseguia nem gritar ou chorar. Que som legal, ha. Até os rostos dos enviados que ajudaram a capturar Gabriel ficaram rígidos. Alguns deles se viraram, incapazes de continuar assistindo. Eles lutaram em inúmeras batalhas. Mas foi a primeira vez que viram uma aniquilação ou morte tão inútil. Todos os deuses da morte sorriem. Todos os demônios da morte acenam com a cabeça. Apenas penas flutuantes e um orbe branco permaneceram de Gabriel. Ion-Wu puxou as correntes para trazer o orbe para si. Foi o fruto do bem. E isso. Agares jogou um orbe preto para ele. É o mestre deste lugar chamado Samigina que meu exército acabou de anexar. Samigina era o local que o grande Marquês Gamijin, classificado em quarto lugar em Linha Infernal, governava. Ele estava agindo mal recentemente e ficou irritante. Foi um alívio me livrar dele. Ion-Wu estalou a língua. Como esperado, Agares e o exército demônio oriental retiraram-se com a permissão tácita de Baal. No entanto, como ele conseguiu obter frutas do bem e do mal de alta qualidade de Gabriel e Gamijin, ele ficou satisfeito. As coisas estão funcionando melhor do que eu esperava. Ion-Wu sorriu de prazer e combinou as duas frutas. Ao se fundirem, eles se transformaram em uma maçã vermelha. O fruto do bem e do mal foi criado. H.A. Nohiti estava exausto. Sua cabeça estava girando de fadiga. Sei como as coisas acabaram assim. Tudo estava normal há apenas alguns dias. Ele fez uma tarefa para levar comida para Valdebiche, pulando animadamente para descobrir que história Valdebiche lhe contaria naquele dia. Ele apreciava Valdebiche, que era o único visitante neste mundo, além dos deuses do outro mundo que vagavam pelo céu de vez em quando. Tudo sobre Valdebiche interessava a Nohiti, que cresceu sem amigos. Nohiti sempre ficou frustrado com os anciãos da aldeia, que não pareciam pensar em deixar este mundo árido. Foi por isso que ele foi o primeiro a se abrir com Valdebiche quando todas as pessoas da aldeia estavam desconfiadas dele. Ele também se tornou o amigo mais próximo de Valdebiche. Valdebiche também era afetuoso com Nohiti. A criança o lembrava do irmão mais novo que ele havia deixado em sua cidade natal. Sempre que Nohiti o visitava, Valdebiche contava-lhe histórias emocionantes sobre a escalada da torre, bem como histórias de eventos memoráveis da história da torre que Shajeong-Wu lhe contara. Os olhos de Nohiti sempre brilhavam quando ouvia as lendas de heróis espetaculares. Seu coração batia mais rápido, como se estivesse testemunhando tudo pessoalmente, e suas mãos estavam suadas enquanto ele as apertava. Sempre que Valdebiche chegava à parte em que o herói vencia, eles gritavam juntos de alegria. Sempre que o herói enfrentava o desespero, lágrimas escorriam de seus olhos. Nohiti também queria ser esse tipo de herói. Ele queria ser alguém que superasse inúmeras provações e dificuldades. Um mundo cheio de laços de amizade, lealdade de camaradas e amor verdadeiro, era como uma fantasia. Um dia, Nohiti deixaria este mundo deprimente para subir aos lugares que Valdebiche chamava de palcos. A pessoa que Nohiti mais respeitava era alguém chamado Heavenwing, que era igual a Nohiti. Heavenwing subiu ao pico da torre com nada além de fé em si mesmo. Embora ele tenha caído no final, traído por inúmeras pessoas, era por isso que Nohiti gostava mais dele. Nohiti queria realizar o sonho de Heavenwing em seu nome. Mas Heavenwing está aqui. Ele conheceu alguém que se parecia exatamente com as descrições de Heavenwing de Valdebiche. Claro, foi a primeira vez que ele viu um humano, então ele não conseguiu distinguir com precisão as características humanas. Mas teve uma forte impressão de que o homem realmente era Heavenwing. Mas, é um demônio. Heavenwing desapareceu depois de deixar um demônio para trás. O homem partiu com Valdebiche após deixar algo assustador para trás. Ei, vá em frente. Por que você é tão lento? O que você está fazendo? Levante-se e corra. Toda vez que os olhos da entidade morta-viva que era tão corpulenta quanto os meios gigantes brilhavam, Nohiti sentia arrepios percorrerem suas costas. Ele ficou arrepiado quando viu Valdebiche treinar, mas essa entidade morta-viva estava além de Valdebiche. Valdebiche era fraco ou esse morto-vivo era forte demais? Foi difícil para Nohiti fazer uma comparação, pois ele não sabia o quão fortes eram as pessoas do mundo exterior. Mas como Valdebiche conseguiu derrotar os deuses do outro mundo, ele sabia que Valdebiche definitivamente não era fraco. Então quão forte era essa entidade morta-viva? E quem era o homem de casaco preto que o comandava? O homem que se parecia com Heavenwing. Ele é como o caos rastejante. O caos rastejante era uma entidade de poder absoluto para Nohiti, então isso era tudo em que ele conseguia pensar. Essa pessoa se ofereceu para treinar sua tribo, e era uma oportunidade rara que sua tribo provavelmente nunca mais veria. Finalmente havia uma maneira de escapar de ser tratado como gado. Enquanto Nohiti sonhava em partir, seu único pensamento era aproveitar a oportunidade. No entanto, quando o treinamento começou, ele percebeu o quão irrealista tinha sido. O treinamento foi extremamente difícil. Todas as pessoas que subiram nos palcos tiveram vidas tão cansativas. Foi incrível. Ele estava envergonhado por pensar que algum dia poderia ser um sol brilhante como Heavenwing. Um morto-vivo Shannon levou os aldeões ao seu limite. Ele os fez correr, erguer as espadas e os forçou a treinar o dia todo.
Não houve exceção, idosos e crianças foram incluídos. Naturalmente, os aldeões logo perderam o interesse. Eles não tinham motivação pois, ao contrário de Nohit que queria ir embora, já estavam acostumados com suas rotinas. Eles viviam na pobreza e na miséria, mas isso era normal para eles. A ideia de lutar contra os deuses do outro mundo e ser libertado do caos rastejante apenas incitou o medo neles. Eles não demonstraram muita paixão nos treinos e até viram isso de forma negativa. Alguns até disseram que estes forasteiros apenas arruinaram a paz da aldeia. Essa atitude foi a razão pela qual Valdebiche desistiu de treiná-los. Porém, Shannon apenas chutou a bunda deles e os forçou a treinar, sem se importar com suas reclamações. Mais rápido, ok? Ouvindo a voz aterrorizante de Shannon, Nohit cerrou os dentes. Suas pernas tremiam, mas ele se forçou a se mover. Ele queria se tornar tão forte quanto Shannon. Endurecendo sua determinação mais uma vez, ele correu. Mestre. Não houve resposta. Mestre. Houve apenas silêncio. Arg, você deveria responder se alguém falar com você. Você provavelmente só vai reclamar do quão impossível é sua tarefa. É verdade, mas... Então vou cortar a conexão. Não é isso, deixe-me terminar. Shannon reclamava a cada hora que isso era impossível e que era a primeira vez que ele via bastardos com esse tipo de atitude. Ele tentou convencer Yon-Woo a transformá-los em Spirit Guai. Os meios gigantes não mostraram intenção de melhorar. Na verdade, eles estavam piorando. Metade deles agia como se não se importasse mais com o que Shannon os obrigava a fazer. Aos olhos deles, morrer de exaustão ou morrer como gado era a mesma coisa. Os deuses do outro mundo eram como uma fortaleza que nunca poderia ser violada, e seu mestre, o caos rastejante, era o próprio céu, inacessível. Quebrando o céu e escapando? Era impossível. Os meios gigantes estavam pessimistas com tudo e forçá-los a treinar não surtiu efeito. Shannon também estava ficando cansada. Enquanto os meios gigantes tivessem uma mentalidade derrotista, eles nunca mudariam. O que você quer dizer? Estou ocupado? Então se não for nada, ouvirei na próxima vez. Estou perguntando com toda a seriedade. Você realmente acha que eles podem mudar? Yon-Woo não respondeu. Eu sei que a missão do cenário é importante e ressuscitar a raça gigante será útil para capturar Alforone. Também entendo que você poderá obter mais partes das revelações e usar os caras do mundo celestial. Eu sei que há muitos benefícios. Mas você realmente acha que a resposta está neles? Você estará destruindo qualquer paz que eles tenham por causa da sua ganância. A voz de Shannon estava séria. Embora reclamasse que era impossível treiná-los, ele nunca disse que não faria isso. Não importa o quanto ele resmungasse e reclamasse, ele sempre seguia as ordens de seu mestre. Se ele estava perguntando assim, significava que havia pensado profundamente. Era possível que Shannon estivesse certa. Ao contrário de Yon-Woo e Valdebiche, cuja compreensão se expandiu ao ver muitos mundos, os meios gigantes só viverão neste lugar. Os pedidos de Yon-Woo pareciam pouco mais que tirania. Eles podem até pensar que foi um truque para finalmente encerrar a corrida de uma vez por todas. Yon-Woo sentiu que precisava responder seriamente desta vez. Shannon. O que? Deuses não abandonam seus seguidores. O que? Shannon pareceu um pouco surpreso. Ele não esperava uma resposta como essa. Eles disseram que me serviriam como meus seguidores, e eu disse que o salvaria. Como Deus deles, preciso cumprir meu papel e levá-los à esperança. É isso que tenho que fazer. Shannon ficou sem palavras. É claro que eles podem não ver esperança agora, mas acredito que serão capazes de ver o que eu vejo num futuro próximo. Essa se tornará a sua esperança. Trabalhe nisso um pouco mais. Seguidores que podiam ver o que seus deuses viam? Shannon ficou sem palavras por um tempo. Ele repetiu as palavras de Yon-Woo em sua cabeça. Pelo que tinha visto até agora, a relação entre os deuses e seus seguidores era mais transacional. Foi como uma troca. Os deuses receberam a fé de seus seguidores e os seguidores receberam igual quantidade de força. Os seguidores que não receberam nada trabalharam muito para serem notados pelos deuses. Foi assim que Shannon em Red Dragon, quando ele lutou para se destacar diante do H1 Oculus. Depois de conhecer Yon-Woo, ele viu novos mundos e seu pensamento começou a mudar porque eles olhavam através dos mesmos olhos. Yon-Woo também estava planejando fazer isso com seus seguidores. Shannon esclareceu seus pensamentos e falou novamente. Mestre. Por quê? Você está comovido? Sentindo as emoções vacilantes de Shannon, Yon-Woo sorriu. Shannon falou com uma voz solene. Você não acha que está sendo uma tarefa simples para... Estou cortando. Aki. Yon-Woo bloqueou sua conexão com Shannon. Ele nunca poderia adivinhar a direção que Shannon tomaria. Era uma maravilha que ele ainda fosse o mesmo depois de treinar por 1000 anos. Yon-Woo estalou a língua e olhou para baixo quando sentiu um olhar vindo de baixo. Um cachorrinho ofegou enquanto balançava furiosamente o rabo. Você encontrou? Uau! Então vamos embora. Uau! Uau! O cachorrinho assentiu e começou a correr. Yon-Woo estalou enquanto seguia o cachorrinho. É inacreditável que seja Fenrir, que engoliu deuses e comeu heróis. O lobo mais forte de Niflheim, Fenrir, estava em sua forma de lobo quando chegou como enviado. Seus uivos haviam abalado a atmosfera naquela época, mas isso parecia distante agora. Os enviados reduziram suas formas para minimizar o quanto das leis da causalidade eles usaram para manter suas encarnações.
Fenrir escolheu assumir a forma de um cachorrinho. Realmente se tornou um cachorro depois do que Yeon-woo disse. Yeon-woo ficou incrédulo, mas as revelações eram importantes para eles. Depois disso, Yeon-woo deu um único comando aos enviados. Encontre todas as histórias e registros relacionados à raça gigante de cada sociedade. E qualquer coisa relacionada aos sites neste palco. Os enviados moviam-se ativamente, examinando os registros de sua sociedade para encontrar qualquer coisa relacionada à raça gigante e usando seus poderes para procurar quaisquer locais ocultos. Em parte, eles queriam agradar Yeon-woo, mas também em parte porque tinham visto o que aconteceu com o arcanjo Gabriel. Eles não queriam ser usados assim. Yeon-woo pôde ver o medo começar a aparecer em seus olhos. As informações que encontraram permitiram que Yeon-woo aprendesse mais detalhes sobre os segredos e a cultura da raça gigante. As sociedades que outrora colidiram com a raça gigante forneceram informações especialmente úteis, e até mesmo Valdebiche aprendeu mais sobre a sua história. Yeon-woo explorou os locais ocultos usando deuses e demônios e finalmente conseguiu chegar ao último local do palco. Por que você está tão atrasado? Eu estava esperando por você. Na entrada do último local, uma criança de cerca de 5 anos, mais nova que Sesha, fez beicinho enquanto reclamava. A criança parecia adorável e bonita a tal ponto que era difícil dizer se ele era uma menina ou um menino. No entanto, foi um pouco estranho para Yeon-woo, já que a criança era Agares. O demônio que sorriu ao despedaçar Gabriel escolheu uma forma que fez Yeon-woo sentir vontade de suspirar. Do cachorrinho Fenrir à criança Agares. Yeon-woo ignorou sua pergunta e estava prestes a passar por ele quando Agares olhou carrancudo para Fenrir, que estava se esfregando nas pernas de Yeon-woo. O que é esse cachorro? Por que está com você?